Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo para mais uma aula nossa sobre a teologia bíblica, certo? Nós vamos dar continuidade aos livros de sabedoria e hoje nós estudaremos o livro de Eclesiastes, um dos grandes livros aí do Antigo Testamento, no que diz respeito a livros de sabedoria, né? Ou livros poéticos. Então, esse livro de Eclesiastes é um livro bastante conhecido da Bíblia Sagrada, contendo um dos versículos aí mais marcantes de toda a Bíblia, né? Há um tempo para tudo na terra. Quem nunca ouviu falar sobre esse versículo, né? Eclesiastes ali, capítulo 3. Nós vamos estudar ele hoje, lembrando que esse curso ele não substitui, tá, a sua leitura e meditação diária. Ele serve apenas para te dar então aí um arcabouço teórico, político e geopolítico do contexto bíblico, para que você possa se situar melhor e compreender melhor o contexto dos livros sagrados e saber interpretar então de forma mais assertiva, usando então o contexto, para que você desenvolva melhor o raciocínio e consiga extrair o melhor do texto sagrado e da revelação divina, tá bom? Então esse é o livro de Eclesiastes que vai ser o alvo do nosso estudo nessa aula, tá? Então nós temos aqui o sumário executivo e a visão geral canônica. O livro de Eclesiastes, conhecido no hebraico original como Seforim Kohelet, que significa o pregador, o mestre ou aquele que convoca a assembleia, é uma das obras mais sinceras, intrigantes e honestas de toda a Bíblia Sagrada. No cânon do Antigo Testamento, Eclesiastes faz parte dos livros poéticos e sapienciais, ou os Ketuvim, que nós já estamos estudando aqui já há alguns dias, né? Nós já passamos ali por Jó, Salmos, Provérbios, e agora nós entramos em Eclesiastes e depois, por fim, Cântico dos Cânticos ou Cantares, né? Ficando posicionado logo após o livro de Provérbios e antes do livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Com uma abordagem direta e profundamente realista, Eclesiastes analisa as grandes buscas da vida humana, como riqueza, prazeres, sabedoria racional, fama, poder e realizações terrenas. Então, o livro de Eclesiastes ele trabalha esses aspectos da vida humana, né? Do cotidiano humano, como riqueza, como prazeres no relacionamento, prazeres carnais, prazeres diante da riqueza, prazeres também diante da adoração de Deus. Ele trabalha com um aspecto de sabedoria, como agir de forma sábia em determinados momentos da nossa vida e no nosso dia a dia. Como lidar com a fama, o que a fama pode causar no nosso viver diário, o poder das realizações terrenas, né? Como que nós priorizamos as nossas realizações terrenas e às vezes deixamos de lado o grande e principal mundo espiritual, que é onde nós devemos focar a nossa vida, o nosso viver. Né? O autor constata que qualquer tentativa de encontrar significado definitivo para a existência apenas nas coisas terrenas, ou seja, na vida debaixo do sol, que é ali um grande tema que vai nortear o livro de Eclesiastes, que ele sempre traz essa perspectiva debaixo do sol para dizer que é uma perspectiva terrena, né, das coisas dessa vida. Resulta em frustração, vazio e passagem rápida, ou seja, se nós dedicarmos a nossa vida somente a alcançar as virtudes da vida terrena ou o material da vida terrena, aquilo que a nossa natureza terrena procura e aquilo que o mundo oferece enquanto material que satisfaz a nossa vida terrena, isso vai resultar em uma frustração, em um vazio, uma passagem rápida pela vida, porque a vida do homem não constitui somente não é constituída pelos bens que ele possui, conforme Jesus disse isso certa vez em uma de suas parábolas. O livro é uma jornada profunda que desconstrói as lições humanas para nos conduzir ao único porto seguro, colocar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa esperança nas mãos do Deus Criador, guardando os seus mandamentos. Então, o que o autor faz é trazer uma perspectiva debaixo do sol e comparar com uma vida de santificação em Deus, que vai proporcionar o verdadeiro preenchimento existencial que o homem precisa, né? Que vai suprir esse vazio que as coisas terrenas não conseguem fazer. E ele vai introduzir, então, o significado ali de vaidade, né? A palavra vaidade, o termo vaidade, para poder representar essa condição daquele que busca somente a carnalidade e a materialidade das coisas, os benefícios temporários que esse mundo proporciona. Ele entra com o conceito, então, debaixo do sol, a perspectiva do livro é o que acontece nessa vida terrena, e vai entrar com a ideia de com a ideia de vaidade, né? De vapor, onde tudo passa, onde as coisas só têm aparência de real, mas na verdade são passageiros. Nós entramos aqui então na primeira sessão do nosso estudo, né, que é a introdução teológica e o estilo literário. Nós vamos ver um pouquinho agora como que esse livro se apresenta para nós. Né? A escrita de Eclesiastes possui um estilo único no Antigo Testamento.
Ela combina o diário pessoal de reflexões de um grande rei com ensinamentos práticos de sabedoria, poemas sobre a natureza e provérbios marcantes sobre o cotidiano da vida humana. Então ele mistura esses aspectos sobre como se fosse alguém escrevendo um diário, né, de suas reflexões pessoais e também sabedorias para que isso possa resultar num viver prático, né, que possa auxiliar ao ser humano a viver na sua vida prática, né, no seu trabalho, na sua família, em sociedade de uma forma geral. Então, ele traz uma perspectiva sobre a vida humana. E ele trabalha bastante nesse primeiro ponto que nós vamos falar, o termo aí, Kohelet, né? O significado desse termo é a palavra hebraica Kohelet, vem da raiz kahal, que significa assembleia ou comunidade reunida. Por isso, Kohelet representa aquele que fala diante da comunidade reunida para ensinar-lhes as lições da vida, traduzido para o grego como Eclesiastes, que vem a origem da palavra aqui nas nossas Bíblias em português. Né? O título descreve o pregador que convoca o povo para ouvir verdades espirituais que libertam das ilusões do mundo. Então, é uma palavra dirigida a uma assembleia, alguém que reúne uma assembleia. Então, nada mais do que fazer menção desse livro na igreja de Cristo, né, que é a Assembleia do Deus Vivo. Trazer, então, as reflexões do livro de Eclesiastes para a Assembleia é retomar, então, a sabedoria e trazer para a igreja, principalmente atual, a igreja dos nossos dias, a importância de ter em primazia o reino dos céus e deixar as coisas terrenas em segundo plano, né? Aquilo que está debaixo do sol, por exemplo, que é uma das palavras que norteia então todo o livro de Eclesiastes, né? Trazendo a perspectiva das coisas que passam, das coisas que são passageiras. Na tradição judaica, o livro de Eclesiastes é lido publicamente durante a celebração da festa dos tabernáculos, que é a festa Sukkot, né? Essa leitura litúrgica tem uma proposta pedagógica muito bonita. No momento em que o povo habita em cabanas temporárias de folhas e ramos para lembrar a jornada no deserto, o livro de Eclesiásticos recorda que todas as estruturas humanas e bens materiais desta terra são tão frágeis e temporárias quanto aquelas cabanas. O verdadeiro abrigo inabalável do crente é a presença em Deus. Então, é para trazer uma lembrança e trazer a nossa reflexão o quão frágil é a nossa vida terrena, o quão passageiro é a materialidade das coisas, né? As coisas materiais, essas coisas passam, essas coisas se decompõem, essas coisas elas estragam com o tempo. Então, nós lembramos também do que Jesus disse, né, para nós acumularmos tesouro no reino dos céus, onde a ferrugem, a traça e o ladrão não tem poder sobre eles. É mais ou menos já um pré-anúncio das verdades anunciadas em Cristo aqui no livro de Eclesiastes, trazendo essa comparação da vida terrena e das coisas materiais com aquilo que é inabalável e eterno, que é as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, para que nós possamos alcançá-las. No segundo ponto, nós vamos aqui entender um conceito-chave desse livro, que é o rebel, que é vaidade ou vapor. Quem já leu o livro de Eclesiastes vai lembrar dessas palavras, né? Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então ele trabalha bastante esse aspecto de vaidade para trazer a nossa mente como as coisas dessa vida passam, né? Que esse termo vaidade, essa palavrinha, ela tem também um significado mais restrito ali de vapor. No seu íntimo ela tem essa ideia, né? De que como se fosse uma neblina que passa, algo que você até observa e admira, mas você não consegue ter aquilo por muito tempo por causa da sua brevidade. Né? A palavra mais famosa a respeito do livro é a expressão hebraica rebel, né? Tradicionalmente traduzido nas nossas Bíblias aqui em português como vaidade. No entanto, o significado bíblico de rebel é muito mais rico. Refere-se a um vapor, a uma fumaça ou uma névoa matinal. Uma névoa é real e visível, mas quando tentamos segurá-la nas mãos, ela escapa pelos nossos dedos. Ele está falando da brevidade da vida humana e da fragilidade das coisas materiais, né? Que apenas nos traz ali algum prazer temporário, mas não tem a verdadeiro o sentido real de alegria em si, porque esse vazio existencial de amor, de alegria, de plenitude só é completa pelo Espírito de Deus, só é completa por aquilo que vem do céu, ou as coisas celestes, pelo reino do céu, conforme Jesus ensinou a gente lá nos evangelhos. Ao declarar que tudo é vaidade, o autor não está dizendo que a vida não tem valor, mas sim que as coisas terrenas são passageiras, temporárias e incapazes de preencher a alma humana por completo sem a presença de Deus. Amém? Então, esse termo hebraico, nessa palavrinha hebraica rebel, é um dos temas ali que vão nortear todo o livro de Eclesiásticos, trabalhando essa ideia de vaidade ou de brevidade das coisas terrenas. Aqui na seção 2, nós vamos trabalhar um pouquinho, então, a ideia da autoria, a datação e o contexto histórico do livro de Eclesiastes, para que a gente possa se situar, então, no momento aí em que esse livro foi escrito, né? O livro identifica o seu autor como o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Eclesiastes 1:1
E 12, né? A tradição judaica e cristã histórica sempre atribuiu a autoria do livro ao rei Salomão em sua velhice. Salomão foi o único descendente imediato de Davi que governou sobre todo Israel unificado a partir de Jerusalém, com riqueza, sabedoria e poder sem paralelos na história. Então é um consenso entre dentro da academia e dos comentaristas que esse livro então foi escrito pelo rei Salomão, porque ele traz também dentro do livro a própria ideia de um pregador, filho de Davi, já identificando então esse autor como o rei Salomão. Embora Davi tenha tido mais filhos, né? Mas o único que reinou sobre Israel sobre o Israel unificado e tem a fama também ali de ser um rei bem sábio é o rei Salomão. E então isso faz muito mais sentido, né? Muito mais sentido para a gente atribuir a autoria ao rei Salomão. Salomão e a sua busca existencial. Nesse ponto 1, o livro de Eclesiastes ele trabalha essa ideia de Salomão, né? A busca das coisas existenciais. Após experimentar o auge da glória, a riqueza incomparável de grandes construções e de ter explorado todos os prazeres e filosofias humanas, Salomão olhou para trás no final da sua vida. Guiado pela inspiração do Espírito Santo, ele registrou suas conclusões para evitar que as próximas gerações cometessem os mesmos erros de buscar a felicidade longe de Deus. Então, Salomão, no final da sua vida, ele faz uma reflexão e registra a sua reflexão para a próxima geração. Isso é acho que talvez o ponto mais sábio da carreira de Salomão, da vida de Salomão, é fazer isso, olhar, fazer uma aplicação pessoal e fazer uma análise da sua vida, o quanto ele viveu, produziu, onde que ele errou, onde que ele caiu, onde que ele deixou de fazer. Então ele faz uma alta análise do seu viver, vê os erros que ele cometeu por confiar demais nos prazeres, né, e desfrutar demais dos prazeres humanos. Então ele cria esse livro para as próximas gerações, para que elas não caem no mesmo erro de priorizar a vaidade em detrimento daquilo que é eterno. Então, talvez o ato de maior sabedoria do rei Salomão foi ter redigido esse livro, né, ou ter feito essa autoanálise e poder então ter dado essa grande conselho, vamos dizer assim, um livro de Eclesiastes como um grande conselho aos jovens e às gerações que viriam depois dele, né, que então serve também para a nossa geração e encaixa perfeitamente. Quando você estiver lendo o livro, você vai entender exatamente a ideia de Salomão, a preocupação com a geração, e você vai conseguir enxergar a realidade na nossa geração, né, que infelizmente é uma geração materialista e tem deixado de lado um pouco das verdades espirituais ali reveladas no nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa tabela aqui, no ponto 2, nós temos o resumo dos principais conceitos de Eclesiásticos. Nós temos aqui então o termo hebraico, a tradução prática e o significado e aplicação na vida. Conforme nós já falamos aqui, o Kohelet, o pregador ou o mestre, é aquele que reúne a comunidade para ensinar a verdade e sabedoria de Deus. Nós temos Hebel, o vapor passageiro, né? As coisas terrenas são temporárias e não podem preencher o vazio do coração. Nós temos aqui o Tash Hashamesh, que é debaixo do sol, também é uma perspectiva que norteia o livro de Eclesiastes, a perspectiva puramente humana e terrena da vida, sem considerar a eternidade. Nós temos Olam, que é a eternidade no coração, né? A sede de infinito que Deus colocou na alma humana, que só pode ser satisfeita por ele mesmo. Essa sede pelo infinito, né? Essa sede por buscar aquilo que é eterno, só pode ser satisfeito pelo próprio Deus. E Hirot Elohim, que é o temor de Deus, que é a reverência humilde e o respeito amoroso ao Criador como ponto de partida da vida humana. Ao mesmo ali, nós falamos um pouquinho de Provérbios, né, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eclesiástico também vai trabalhar esse conceito de o temor de Deus, fazendo ali então que esse temor e respeito amoroso pelo Criador tem que ser o ponto de partida da vida, tem que ser o nosso, não só o ponto de partida, mas também o nosso alvo sempre, né, de estar ali buscando essa humildade e o temor de Deus. Amém? Nós temos também aqui na Bíblia ao lado, né, mais um pouquinho sobre a palavra aí vaidade, que norteia todo o livro de Eclesiastes, bem como os escritos também de Salomão. Né? Nós temos então, significa vapor, bafo, vaidade ou aquilo que é vão. Né? Segundo a tradição judaica, a palavra hebraica traduzida como vaidade possui um significado mais profundo do que simplesmente algo vão. É frequentemente associada ao livro de Eclesiastes, onde o autor reflete sobre a futilidade e transitório da vida terrena. Nesse contexto, a vaidade não se refere apenas a algo sem valor, mas também expõe a busca humana por significado e propósito em meio à impermanência. Né? A compreensão desse conceito contribui para uma reflexão mais profunda sobre a existência e a busca verdadeira da essência humana. Então esse é o significado aí no conceito original, da palavra original de
vaidade no livro de Eclesiastes. Nós temos aqui logo no versículo 2, né? Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Começa o livro dizendo sobre isso, que tudo passa, né? Depois ele vai trabalhar esse conceito de as coisas passageiras, debaixo do sol, e as coisas eternas que nós encontramos em Deus. Na seção 3, nós temos aqui o contexto geográfico, cultural e a vida debaixo do sol, que é o campo onde o escritor trabalha a edição desse livro, né, e dessa sabedoria. Nós temos aqui o ponto 1, que é a perspectiva debaixo do sol, conforme nós já falamos ali em cima, na nossa tabelinha, que é o Tat Hashamesh. Né? A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes no livro e é fundamental para entender o raciocínio de Eclesiastes. Essa frase descreve o modo de viver de quem olha para a existência apenas a partir de uma visão horizontal e terrena, ou seja, sem levar em conta Deus, a salvação e a eternidade. Quando uma pessoa vive unicamente debaixo do sol, o trabalho vira cansaço, o dinheiro vira ansiedade, os prazeres passam rápido e a morte parece o fim triste de tudo. Então ele está falando que viver uma vida debaixo do sol, uma vida terrena, focado nas coisas terrenas, o trabalho, em vez de ser prazeroso, ele vira cansaço. Né? Porque tomar o trabalho pelo trabalho, ele vira cansaço. O dinheiro, ele vira ansiedade. Né? E muitas pessoas se extrapolam ou causam suas próprias ruínas por causa dessa ansiedade material. Os prazeres passam rápido, ou seja, aquilo que nós, quando nós depositamos o nosso prazer em coisas carnais, materiais, essas coisas elas passam rápido, logo elas exigem de nós mais, né, aplicação naquilo que é material para que os nossos prazeres continuem sendo satisfeitos. Então nós entramos num tipo de vício material e carnal que nos prendem em prazeres temporários e rápidos. Né? E a morte, ao invés de ser um ponto de encontro com o Senhor, ela vira uma triste realidade, né? que cerca todo aquele que vive uma vida terrena. Então, ao invés de você ter uma expectativa após morte, você vive uma crise por causa da morte, porque você está apegado aos bens materiais e aos prazeres da nossa carnalidade. Então, a morte ela acaba virando sempre um terror e um motivo de crise existencial. E no ponto 2, nós temos a eternidade colocada no coração humano. Eclesiastes 3, 1. Né? Nós podemos até dar uma olhadinha aqui. Ó. Eclesiastes 3, 11, onde é dito aqui, ó, tudo fez Deus belo ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa compreender as obras que Deus realizou desde o princípio até o fim. Então é dito que Deus plantou, né, colocou essa eternidade dentro de nós. E essa palavrinha eternidade, né, ela quer dizer longa duração, antiquidade, futuridade, para sempre, sempre eterno, sempre mais, perpétuo. Então também tem outros sentidos que quer dizer existência contínua, eternidade, futuro indefinido ou interminável. São um dos conceitos, dos significados dessa palavra, mas também trabalha uma ideia de não de um tempo sem fim, mas da qualidade de um tempo. Ela é mais qualitativa do que quantitativa. Nós temos aqui um pouquinho a explicação sobre essa palavrinha, né? No contexto bíblico, a palavra que nós estamos trabalhando aqui eternidade, né? Aqui no hebraico, no contexto bíblico, essa palavra eternidade refere-se principalmente ao conceito de eternidade e infinitude de Deus. Deus é descrito como eterno, aquele que está fora do tempo e que sempre existiu e sempre existirá. Na Bíblia, a eternidade de Deus é um tema fundamental que revela sua natureza divina e soberania sobre todas as coisas. A ideia de eternidade também está relacionada à promessa de vida eterna para aqueles que creem em Deus e seguem os seus caminhos. Assim, o conceito de eternidade vai além de uma simples noção de tempo sem fim e aponta para a grandiosidade e transcendência do Criador. Como eu falei, a eternidade ela não trabalha apenas o aspecto de um tempo cronológico sem fim, mas ela quer dizer uma vida de qualidade naquele que é eterno. Então, essa perspectiva que aqui Salomão trabalha no seu livro de Eclesiastes, ela diz, né, no versículo 3 no versículo 11 do capítulo 3, que Deus plantou a eternidade dentro do homem, e colocou a eternidade dentro do coração humano. Ou seja, ele colocou a capacidade de encontrar a Deus dentro do coração humano e ter uma vida eterna, ter uma vida qualitativamente espiritual em Deus, uma vida que vai fazer com que você experimente a eternidade, não porque você apenas viverá para sempre, mas você terá uma vida em Deus, uma vida segura, uma vida confortável em Deus e segurança naquele que criou todas as coisas. Né? Então, a nossa perspectiva de eternidade é sempre uma vida que vai durar para sempre. Mas a ideia maior é uma vida grandiosa em Deus.
não priorizando as coisas materiais, as futilidades dessa vida, mas focando naquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno é o que realmente importa, porque o nosso Deus é eterno. Ele está além das coisas materiais e do mundo criado. E é para essa condição que ele quer conduzir também os seus filhos. No capítulo 3, verso 11, o autor revela um dos princípios mais profundos de toda a teologia bíblica. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo, ou a eternidade, Olam, né, no coração deles. Deus criou o ser humano como uma dimensão eterna. Essa é a ideia aqui de Salomão. É por isso que nada que seja temporário, casas, bens, títulos, diversões, tudo mais, consegue satisfazer plenamente o ser humano. Fomos feitos para o infinito e a nossa alma só encontra descanso verdadeiro quando se conecta com Deus eterno. Glória a Deus. Então é muito linda essa perspectiva sobre eternidade, sobre vaidade. Essa reflexão de Salomão traz muita graça do Senhor para a nossa vida. Espero que você leia e continue meditando nesse livro, que ele vai trazer grandes revelações e grandes estratégias também para que a gente tenha uma vida mais segura em Deus. Aqui, na seção 4, nós vamos ver um pouquinho sobre o propósito e lições para a vida cristã. Né? Nesse primeiro ponto, né, nós vamos desconstruir as ilusões para construir a verdadeira fé. O propósito de Eclesiastes não é nos levar ao desânimo ou ao pessimismo, mas sim realizar um diagnóstico correto da realidade. O livro retira as máscaras do materialismo, do orgulho e da vaidade humana para nos mostrar que não podemos colocar nosso coração nas coisas que traças e ferrugem podem destruir. Aquilo que nós já falamos sobre a reflexão de Jesus, né? Também que a vida do homem não constitui dos bens que ele possui. Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, né, onde o ladrão, a traça destrói, mas acumuleis riqueza no céu. Ele fala, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, a sua eternidade, né, vamos dizer assim, a sua qualidade de vida tem que estar nas coisas celestiais, que são verdadeiras, e não nas coisas materiais, que são passageiras. E o ponto 2, nós temos a alegria de desfrutar das bênçãos simples de Deus. Longe de proibir a alegria, Eclesiastes ensina que os prazeres legítimos da vida, comer com gratidão, beber com moderação, desfrutar um trabalho sincero e amar a família, são presentes de Deus. Nós vemos isso em Eclesiastes 2, 24, 5, 19 e 9, de 7 a 9. A diferença é que o cristão desfruta dessas bênçãos com o coração grato ao Criador, ou seja, com o coração na eternidade, sem transformar as dádivas em ídolos no lugar do doador. Ou seja, o cristão, aquele que entende a sabedoria divina, ele aprende a desfrutar dos prazeres dessa vida sem deixar com que esses prazeres tomem o lugar do Criador dentro de nós, sem deixar que isso crie um grande ídolo para a nossa vida, e esse ídolo material que nós criamos, ele possa então concentrar toda a nossa adoração, todo o nosso esforço diário, toda a nossa saúde, todo o nosso foco, todo o nosso alvo de existência. Não, se nós fizermos isso, nós vamos tirar e trocar o Criador pela criatura. Conforme Paulo diz também lá em Romanos, que os homens eles trocaram a imagem do Deus Criador por homens ou por criaturas criadas pelos homens. Né? Então, nós deixamos aquilo que é eterno e verdadeiro ao focarmos na vida material, e esse material onde nós focamos se torna para nós um ídolo que rouba então um lugar de primazia de Deus dentro de nós, e nós deixamos de ter essa vida qualitativa e eterna que Deus propõe, né? E oferta para nós, para que nós a vivamos. Aqui na seção 4, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os grandes temas teológicos do livro de Eclesiastes. Nós vamos falar um pouco sobre o que norteia, né, os temas centrais desse livro. Ao aprofundar os temas teológicos de Eclesiastes, nos dá uma rica bagagem para compreender o coração humano e ministrar sobre as buscas da sociedade atual com clareza e autoridade bíblica. Então, as reflexões sobre os temas teológicos aqui de Eclesiastes, ele nos ajuda a olhar com clareza a condição humana e também nos dará autoridade para que nós possamos fazer essa reflexão sobre a vida, né? E então ministrarmos essa palavra de confronto que vem de encontro aos nossos prazeres materiais. Nós temos aqui no ponto 1, o primeiro tema teológico aqui é a soberania de Deus sobre os tempos e as estações. Eclesiastes 3, 1, 8. Nós podemos dar uma olhadinha que é de 3, Eclesiastes 3, de 1 a 8, né? É dito assim, para tudo há um tempo designado e para cada propósito debaixo do céu há um momento apropriado. Então ele trabalha esse aspecto do tempo e das estações, mostrando que a nossa vida trabalha em ciclos, né? De estações, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de frutificar, momentos de não dar fruto. Então ele ensina a gente que a nossa vida, olhar a vida como as estações do planeta Terra,
nos ensina que faz parte da criação humana, faz parte do aperfeiçoamento humano, faz parte da condição humana, esses ciclos e estações que compõem a nossa vida, né? Momentos de altos, de baixos, momentos de alegria, momentos de choro, tudo isso serve então para trabalhar o caráter humano e nos levar a um nível de crescimento espiritual maior com o Criador. O famoso poema dos Tempos de Eclesiastes 3 revela que Deus é o Senhor da história e do tempo. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar. Essa verdade teológica nos ensina a não vivermos ansiosos, sabendo que a nossa vida não está à mercê do acaso, mas debaixo do controle perfeito e sábio do nosso Pai Celestial. Entender que aquele que vive uma vida em eternidade, em Deus, pode descansar em Deus, porque as coisas desse presente século não podem ser comparadas com aquelas que hão de ser reveladas em Cristo Jesus. Amém? No ponto 2, no tema 2, nós temos a ilusão da riqueza e do materialismo sem Deus, as ilusões que isso causa em nós. Né? Além disso, o livro contrasta a ansiedade do acúmulo de bens com a paz e generosidade. Quem vive com a mão aberta para repartir o que tem com as necessidades, descobre que a verdadeira felicidade não está na retenção egoísta, mas em ser um canal de bênçãos do Criador para a vida em comunidade. Nós descobrimos que melhor é dar do que receber. Em Cristo nós temos essa verdade. Jesus fala: eu descido do céu para servir, né, para dar a minha vida em favor de vocês. Então, Jesus é o maior mestre sobre essa perspectiva de doar, né? De se entregar e de dar, que é melhor do que receber. Essa é uma grande verdade nas Escrituras Sagradas, que nós precisamos compreender rapidamente, para que a gente possa se desvencilhar do egoísmo que destrói o coração humano e as relações também humanas. No capítulo 5 e 6, o autor analisa com precisão a psicologia do consumo. Ele observa que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Então você sempre vai querer mais, sempre vai buscar mais, sempre mais, mais, mais. E você entra então num ciclo vicioso e numa prisão material que vai consumindo você. O acúmulo de bens por ambição egoísta gera noites de insônia, medo de perdas e um vazio interior. A verdadeira riqueza espiritual está no contentamento em Deus e na generosidade com o próximo. Tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Saber viver uma vida de compartilhamento, de generosidade. Então, um grande tema aí também do livro de Eclesiastes. O terceiro tema, nós temos aqui a sabedoria humana limitada versus o temor de Deus, que é o Virat Elohim. Né? A sabedoria puramente humana é racional e útil para organizar a vida cotidiana, mas é incapaz de responder às misérias da dor, da morte e da justiça de Deus no mundo. Por isso, a teologia de Eclesiastes culmina na grande necessidade de vivermos no temor de Deus, que é o Virat Elohim. O temor do Senhor não é o medo pavoroso, mas uma atitude permanente de reverência, obediência humilde e amor ao nosso Criador e Senhor. Então essa perspectiva, né, de confiar no nosso braço, na nossa sabedoria, nas nossas estratégias, confiar naquilo que a gente consegue fazer, isso pode gerar uma vida de ansiedade, de crises, né, que abala o nosso coração e atrai para nós muitas dores, vamos assim dizer. No contrário, viver uma vida de temor ao Senhor, uma vida de consciência em Deus, ou seja, que Deus, quando você entregou a sua vida nas mãos de Deus, você declarou que Ele é o Senhor da sua vida, agora a sua vida está guardada em Cristo Jesus, está ali preservada em Deus e tudo o que acontece, acontece para o aperfeiçoamento da sua vida, porque Deus, Ele é seu Pai, Ele sabe o que Ele tem que te dar, Ele sabe a hora que Ele tem que te dar e Ele sabe também o fardo que Ele pode colocar, o limite que você aguenta. Deus sabe de todas as coisas, e esse é um grande tema também aí do livro de Eclesiastes. O tema 4, nós temos a certeza do juízo final de Deus em Eclesiastes 12, 14. O outro grande tema teológico do livro é a garantia de que a história humana não terminará no caos, nem no esquecimento. Deus trará a julgamento todas as obras, incluindo as coisas ocultas e secretas, sejam elas boas ou más. Esse tema traz consolo aos injustiçados e firmeza moral para o crente viver em santidade e integridade no meio de um mundo corrupto. Então, tratar sobre o juízo final de Deus é trazer a reflexão o quanto que viver uma vida em santidade, uma vida em honestidade, uma vida de não ansiedade por coisas materiais, porque quando nós
buscamos essa riqueza material, a própria palavra de Deus vai dizer que nós construímos muitas armadilhas para nós mesmos e muitos afligem a sua alma por causa das riquezas dessa vida. Então nós já vivemos uma vida de condenação, uma vida onde a nosso próprio esforço por conseguir aquilo que é material, aquilo que é terreno, esse próprio esforço, ele consome nossas relações no matrimônio, ele consome nossas relações sociais, ele consome nossas relações familiares, entre filhos e pais, irmãos, irmãs, entre família. Então, Deus quer nos livrar dessas ansiedades, nos livrar dessas desavenças, nos livrar dessas intrigas que são causadas por esse grande foco em coisas materiais. Por exemplo, Jesus vai dizer que a semente que caiu no terceiro tipo de solo, ela foi crescer, mas estava ali cercada de espinhos e abrolhos, né? Depois, traduzindo a parábola, lá em Mateus 13, ele vai falar que esses espinhos que sufocam o reino do céu, dentro de nós, a semente do reino, são os prazeres dessa vida e a busca pelas riquezas, a sedução pelas riquezas. Sufocam o reino do céu dentro de nós. Então, nós já vimos isso pré-anunciado nesse livro de Eclesiastes. Está falando como que as coisas dessa vida mundana podem sufocar, então, a eternidade e o reino dos céus plantado dentro do nosso coração, certo? Então, essa foi a quinta sessão desse livro, e logo nós já entraremos aqui na sessão 6, para nós compreendermos um pouquinho sobre Eclesiastes na história da salvação, tá bom? Vamos continuar então com a sessão 6 daqui, Eclesiastes na história da salvação. No grande panorama da Bíblia Sagrada, o livro de Eclesiastes prepara de forma maravilhosa o caminho para a chegada do Evangelho para o Novo Testamento. Como nós vemos, assim como os outros livros da Bíblia, né, que nós já estudamos até aqui, Cantares também, ele serve aí como um caminho já que prepara a chegada do Messias, a chegada da salvação. Bem como todos os outros livros que nós já estudamos apontam para um Salvador, apontam para o Cristo, para o Messias prometido. Então nós já vemos a história da salvação aqui no livro de Eclesiastes, né? Apontando o caminho para a chegada do Novo Testamento. Nós já percebemos em Eclesiastes alguns dos conceitos do Novo Testamento que já são previamente trabalhados aqui nesse livro. Por exemplo, nós temos a ponte da frustração humana até a plenitude em Cristo, né? Então nós temos a ponte da frustração humana, que é o homem e as suas frustrações terrenas, né? O seu desejo terreno, os seus sofrimentos e os seus pensamentos aí que o conduz para uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, uma vida de preocupações que fazem parte dessa frustração do homem querer alcançar algo e não conseguir alcançar esse algo porque ele está perdido em si mesmo e perdeu a consciência de que ele precisa do Cristo, ele precisa do Salvador para restaurar ele ao seu foco primordial e ao seu foco principal, para que ele deixe de ter essas frustrações, porque esse homem sem Deus em sua consciência, ele vive por meio da vaidade terrena, e essa vaidade terrena é o que causa grandes frustrações no homem, quando ele não consegue preencher o vazio que se encontra dentro dele, certo? Então nós temos aqui a primeira, que é a maldição sobre a criação. Começa aí essa grande frustração, né? Em Gênesis 3 e Romanos 8:20, quando o homem pecou no Éden, a criação ficou sujeita à futilidade e à dor. Eclesiastes descreve com precisão essa dor da criação, suspirando por libertação. Nós temos também no ponto 2, que é a insuficiência da lei e os prazeres da terra. Salomão provou que nada criado pode salvar a alma humana do vazio e da morte espiritual. E 3, a chegada de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo e declarou que ele é o pão da vida, a água viva e a luz do mundo. Em Cristo, a vida deixa de ser vapor sem sentido e passa a ter significado eterno e plenitude. Então, olha para você ver, nós temos a ideia da maldição, né, sobre a criação, daquele desvio da humanidade já presente aqui em Eclesiastes, né, mostrando que a vida do homem agora se torna fútil em si mesma, que ele agora precisa de uma libertação, de uma salvação. Nós temos a insuficiência da lei e dos prazeres terrenos, conforme mostrado e apoiado no Novo Testamento. Salomão provou que nada criado pode salvar a alma humana. Então a alma precisa desse encontro com Cristo, ela precisa desse reencontro com Deus, né? E precisa voltar para aquele estado de comunhão que ela teve no princípio, lá representado em Adão. E a chegada de Jesus Cristo, né? Que é o único que preenche o vazio que está dentro do ser humano, e o ser humano sem Deus procura preencher através de coisas passageiras ou daquilo que
o conceito central do livro de Eclesiastes, que é a vaidade, que é o vapor, né? O homem busca nesse vapor, nessa vaidade, a sustentabilidade da sua vida. Mas nós só encontramos essa verdade em Cristo, que é o pão, que é a água e que é a luz do mundo. Então, ele é o que traz o sentido, né? E é o que tem a base sólida e estruturada para que nós possamos edificar a nossa vida e sermos salvos de nossos pecados. Nós temos a seção 7, que é o esboço expositivo agora, e estruturado capítulo por capítulo. Nós vamos ver nessa seção aqui como que o livro ele se estrutura, né? E a partir dessa estruturação você pode se encontrar dentro do livro de Eclesiastes de forma mais clara e também encontrar os temas que ali causam essa divisão no livro. Mais fácil para você ler, estudar, preparar sermões, meditar através desse esboço estruturado do livro de Eclesiastes, tá bom? Então nós temos aqui a parte 1 desse esboço, que é a impermanência das coisas e a busca por sentido. Capítulo 1 ao capítulo 3, né? Essa grande busca do homem por um sentido na vida, mas ele busca preencher esse sentido com coisas humanas ou terrenas, que o próprio texto vai dizer que é vaidade. Então, esses primeiros 3 capítulos de Eclesiastes vão trabalhar nessa linha, né? Nós temos o ciclo repetitivo da vida e da sabedoria humana, a declaração solene de que tudo é vaidade, vapor, né? No capítulo 1, versículo 2, a observação dos ciclos da natureza, o sol, os ventos, os rios, que se repetem sem cessar, o limite da sabedoria humana que não consegue endireitar o que está torto. Então, esse é o tema central desses primeiros 3 capítulos do livro de Eclesiastes. No capítulo 2, nós temos o teste dos prazeres, da riqueza e do trabalho. Salomão relata a sua experiência pessoal buscando sentido na vida, em grandes obras, jardins, servos, ouro e entretenimento. A conclusão de que tudo isso, longe de Deus, é como correr atrás do vento. A descoberta de que comer, beber e desfrutar do trabalho é presente da mão de Deus. Então, nesse capítulo 2, nós temos essa grande reflexão de Salomão de que viver uma vida correndo atrás de prazeres humanos é viver uma vida correndo atrás do vento. Não tem como isso ser verdadeiro, ser palpável de fato, de verdade. Uma experiência de vida verdadeira só é possível em Deus. É ali que nós encontramos a solidez de um relacionamento, de uma vida bem estruturada. E nós paramos então de correr atrás do vento, achando que estamos correndo atrás de coisas sólidas e eternas. E no capítulo 3, nós temos aqui o tempo determinado e a eternidade no coração. O lindo poema sobre as estações da vida, 3, 1 a 8, a declaração de que Deus faz tudo formoso no seu tempo e pôs a eternidade, né, Olam, no coração humano, 3, 11, e a soberania de Deus e a certeza do julgamento dos justos, dos ímpios. Amém? Então, esses 3 capítulos do livro de Eclesiastes, os temas centrais que subdividem os livros são esses, tá bom? Na parte 2, nós temos aqui as injustiças sociais e a verdadeira sabedoria, que vão agora ali do capítulo 4, né, que é a opressão, a inveja e o valor da união. Nesse capítulo 4, o livro contendo ali 12 capítulos, então essa é a nossa divisão, é a divisão que nós estamos fazendo para poder você se organizar através desses temas que compõem aí os capítulos do livro de Eclesiastes. Nós temos a dor dos oprimidos, que não tem consolador, a crítica, a inveja no motivo do trabalho desenfreado, a celebração, lição sobre a comunhão e melhor é serem 2 do que 1 e o cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Texto muito lindo, né, que trata sobre os relacionamentos e que Deus esse terceiro cordão que mantém os outros 2 cordões unidos, né? A força da união entre os fios dessa corda é o que mantém essa corda forte para que ela não se arrebente. Grandes reflexões aí do capítulo 4 também. No capítulo 5 nós temos a referência na casa de Deus e a ilusão do dinheiro, né? O conselho prático sobre o culto, guardar os pés ao entrar na casa de Deus e não ser precipitado em fazer votos com a boca, né? Não ser precipitado em, ou seja, não falar demais, né, daquilo que nós não conseguimos cumprir, e as dores e inquietações provocadas pela ganância e o conselho de desfrutar com gratidão o que Deus concede. Então, as dores que o homem enfrenta quando ele deseja, né, por meio da ganância, conquistar as riquezas, ele contrasta isso com uma vida de gratidão a Deus e saber desfrutar daquilo que você já possui.
No capítulo 6 nós temos a frustração de possuir riquezas sem paz interior, né, que hoje é um tema muito atual nos nossos dias, né, quando o quadro triste do homem, a quem Deus dá riquezas e honras, mas não concede a graça de desfrutar delas, a constatação de que os desejos da alma humana não se satisfazem apenas com coisas materiais. Então é uma reflexão que norteia todo o livro de Eclesiastes, né? De um lado, o material, do outro lado, aquilo que é eterno, contrapondo as duas coisas, mostrando que a eternidade é muito superior a uma vida baseada em coisas. Na seção 3, na parte 3 do livro, nós temos os conselhos de sabedoria para a vida diária, né? E esses vão do capítulo 7 ao 9. Então nós temos a parte 1, que é a impermanência das coisas e a busca por sentido, do capítulo 1 a 3. A parte 2 são as injustiças sociais e a verdadeira sabedoria, do capítulo 4 ao 6. E a parte 3, agora, os conselhos de sabedoria para a vida diária, do capítulo 7 ao 9. Então, o capítulo 7 ele vai trabalhar com o valor da aflição, do bom nome e do equilíbrio, a comparação de que o bom nome vale mais do que um unguento precioso e que o dia da morte pode nos ensinar mais do que o dia do nascimento. Ele está falando como a reputação do ser humano pode valer mais do que o ouro, né? Pode valer mais do que aquilo que é valioso. Está dizendo que o caráter do homem tem que ser mais valioso para ele do que todo o dinheiro, né, que o mundo pode oferecer para ele. E como que o dia da morte ele ensina mais a gente do que o dia da festa, porque nesse dia de morte a gente aplica aquela realidade à nossa vida, então começa a refletir sobre circunstâncias e atitudes que nós temos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se você já foi no velório de alguém que morreu ou faleceu num acidente de trânsito, provavelmente você, ao ir ao velório, você vai dirigindo respeitando as leis de trânsito e também volta respeitando ali os sinais e tal, porque querendo ou não, você sai refletindo daquilo ali, que talvez um deslize ou algo que poderia ser evitado pode causar então aí um desastre familiar, né? Uma tristeza absoluta. Os perigos dos extremos da autopropagada justiça e da busca por coração sincero diante de Deus. Então, esses são os temas aí que você vai encontrar, né, dentro do capítulo 7 a 9. Já no capítulo 8 nós temos a submissão e as autoridades e o mistério da providência, né? A sabedoria para lidar com os governantes terrenos, né? A observação de que às vezes os ímpios parecem prosperar e os justos sofrem no presente, mas a garantia final é de que os cristãos que temem a Deus vão de bem, né? Vão de bem a melhor, vamos dizer assim, porque Deus é aquele que garante a salvação eterna dos seus filhos. No capítulo 9 nós temos o destino comum de todos e a alegria de viver hoje. O fato de que a morte física alcança a todos nessa terra, que no caso é uma sentença, é uma realidade, né? A morte virá para todos, né? O conselho amoroso para aproveitar a vida com a esposa amada, vestir roupas alvas e trabalhar com dedicação. Então, curtir, né, uma vida, ela pode ser bem vivida na simplicidade, sabendo valorizar os filhos, sabendo se relacionar com a esposa, sabendo se relacionar num ambiente familiar, dando valor às coisas simples do dia a dia. É uma aplicação que Salomão faz, né? Trabalhar com dedicação, pois tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o segundo as tuas forças. Fazer o melhor com aquilo que está nas suas mãos, dando sempre, então, o melhor nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos, porque isso é prazeroso, né? Você ter uma vida e constantemente se doar para que você exerça o melhor naquelas funções, isso vai tornar para você algo prazeroso. Você vai sentir prazer de dar o seu melhor sempre. Você se sente realizado, se sente feliz, se sente mais próspero espiritualmente falando, porque você aprendeu a aplicar o melhor que você tem nas relações humanas, no trabalho, na vida em sociedade, na escola e tudo mais. E nós temos a parte 6 dessa divisão, né, do livro, que é a prudência, a generosidade e a conclusão da vida, do capítulo 10 a 12. Do capítulo 10, com uma pequena mosca morta faz cheirar mal o perfume do boticário, assim uma pequena insensatez danifica a reputação de quem é sábio. Então, conselhos práticos para governantes e trabalhadores. No capítulo 11 nós temos a generosidade sem medo e o conselho aos jovens, né? O conselho de semear a semente com generosidade, lança o teu pão sobre as águas.
para depois de muitos dias o acharás. Ou seja, você tem que ter coragem também de lançar ali aquilo que você tem de forma generosa, de compartilhar aquilo com as pessoas, porque isso você receberá um dia como galardão de Deus para sua vida, né? A exortação para que o jovem se alegre na sua mocidade, mas sabendo que Deus os trará juízo por suas escolhas. Também é um ponto bem interessante aí de reflexão desse livro. E o capítulo 12, que é lembra-te do teu Criador e o dever de todo o homem, né? O poético e emocionante relato sobre o envelhecimento do corpo humano, do 12, do 1 a 7, né? O sol que se escurece, os guardas da casa que tremem, o cordão de prata que se quebra. E conclusão definitiva do livro. Tudo, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então é uma conclusão parecida com o livro de Provérbios, né? É o temor a Deus, guardar os mandamentos de Deus e viver uma vida conectada ao Senhor, que é isso o que é o dever dos homens, né? Isso é o que traz uma vida satisfatória à vida humana. Isso é o que cumpre então a missão de todo cristão na Terra, ter uma vida completamente submissa e conectada com o Criador, para a glória de Deus Pai. Amém? E agora nós vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre algumas conexões marcantes de Jesus em Eclesiastes. Não? Nós vamos trazer aqui 10 conexões que nos revelam já ali o Cristo em Eclesiastes, né? Para a gente poder observar um pouquinho aí, ó. Olha que legal. Nós temos aqui, embora o livro de Eclesiastes exponha o vazio da vida puramente humana, debaixo do sol, ele aponta de forma indireta, mas profundamente gloriosa, para o Senhor Jesus Cristo, como a única resposta divina para a alma humana. Vejamos 10 conexões bíblicas sobre isso. Primeiro, nós temos o verdadeiro e maior Kohelet, ou seja, o mestre da Assembleia. Nós vemos em Eclesiastes 1, Mateus 12, 42 e João 7, 14 a 37. Salomão foi o Kohelet terreno que ensinou a sua geração. No entanto, o próprio Jesus declarou no Novo Testamento: eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é o supremo mestre que convoca a grande assembleia da sua igreja para ensinar as palavras da vida eterna. Glória a Deus. No ponto 2, nós temos o único que preenche o vazio, né, de rebel da alma, Eclesiastes 1, 2, João 4, de 13 a 14 e João 6, 35. Né? Eclesiastes diagnostica que todas as coisas terrenas são rebel, ou vapor, ou vaidade, e deixam a alma com sede. Jesus vem ao mundo e declara: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome. Em Cristo a vida encontra então a plenitude que os homens buscam aí na vida terrena. Então Salomão, ele faz esse diagnóstico, né, das coisas terrenas, que são vaidade, e deixa o corpo com sede, com fome, com alma, ou seja, não tem a capacidade de satisfazer os anseios e as faltas humanas, né? Só Jesus então tem esse poder de saciar a fome e a sede humana. Aqui a terceira, nós temos a resposta à eternidade colocada dentro do coração humano. Eclesiastes 3:11, João 3:16 e 1 João 5:11 a 12. Deus colocou o anseio pela eternidade, o olam, dentro do coração humano. Essa sede de infinito só é satisfeita por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos concede a vida eterna e nos conecta ao Pai Celestial. Então, essa eternidade plantada dentro de nós foi colocada ali para que a gente possa buscar aquele que pode satisfazer essa vida eterna e trazer a plenitude da vida para dentro de nós, que é o Cristo Jesus. Nós temos o 4 também, que é o libertador da maldição e da futilidade, né? Eclesiastes 1 a 3, 2, 11, Romanos 8, 20 e 21 e 1 Coríntios 15, 58. Em Eclesiastes, o trabalho humano sem Deus parece um cansaço sem fim. Em Romanos 8, Paulo explica que a criação foi sujeita à futilidade por causa do pecado, mas em Cristo essa maldição é quebrada. Por isso, Paulo declara que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então nós temos uma mudança de mente, uma mudança de percepção. A partir do momento que nós nos reconectamos com Deus, o nosso trabalho se torna algo prazeroso, não só no trabalho em nossa empresa, mas no trabalho com as pessoas então ali que nos cercam, né? No trabalho na igreja, no trabalho em casa, como nós vivemos em comunidade, todo o trabalho que é para o próximo, que é para o nosso irmão, o nosso vizinho, de uma forma geral. O trabalho mostra então que Deus não deixa o nosso esforço, o nosso trabalho em vão, mas Ele há de nos galardoar aí um dia. Amém? Nós temos o único mestre e o único pastor, Eclesiastes 12, 11. E depois João 10, 11
e 14 e Hebreus 13, 20. Em Eclesiastes 2:11, o autor escreve que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, dados pelo único pastor. Jesus é o nosso bom e único pastor que nos dá palavras firmes de verdade e que edificam nossa vida para sempre. Glória a Deus. E nós temos aqui uma sexta também revelação desse Cristo oculto no livro de Eclesiastes, o amigo mais chegado que o irmão e o cordão de 3 dobras, Eclesiastes 4, 9 a 12, João 15, de 3 a 15 e Provérbios 18, também 24. Né? O texto de Eclesiastes 4 destaca a bênção da união para não cairmos sozinhos, né? Como que uma união bem estabelecida, um ajuda o outro nos seus momentos de dificuldades. Jesus é o verdadeiro amigo que habita em nós através do Espírito Santo, formando conosco um cordão espiritual inquebrável que nos fortalece nas horas de fraqueza e tribulação. Glória a Deus. A sétima é a verdadeira sabedoria de Deus encarnada. Eclesiastes 7, 12, 1 Coríntios 1, 24, 30 e Colossenses 2, 3. Eclesiastes mostra que a sabedoria humana tem limites. No Novo Testamento, Paulo revela que Jesus Cristo tornou-se para nós a verdadeira sabedoria de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros e conhecimentos e da graça. Glória a Deus. Ponto 8, nós temos a fonte da verdadeira alegria do trabalho, no trabalho e na vida. Eclesiastes 2, 24, 5 a 19, Filipenses 4, de 11 a 13 e Colossenses 3, de 23 a 24. Eclesiastes ensina que desfrutar das coisas simples é um dom de Deus. Jesus e os apóstolos ensinam que, quando fazemos tudo para a glória de Deus, o nosso trabalho e a nossa rotina ganham um novo sabor e uma alegria profunda e santa. Então, viver uma vida, seja no trabalho ou em qualquer área, que glorifique a Deus, é o que dá prazer profundo à nossa experiência humana, né, aqui nessa terra. Então, saber olhar a vida com um olhar diferente, né, saber que se dedicar àquilo que nós fazemos com alegria em Deus torna tudo mais fácil, tudo mais prazeroso nessa nossa jornada aqui terrena. No 9, nós temos o juiz justo do julgamento final. Eclesiastes 12, 14, 2 Coríntios 5, 10 e Atos 17, 31. O livro se encerra com um aviso solene de que Deus julgará todas as obras. O Novo Testamento confirma que o Pai entregou todo o julgamento ao Filho e que o Senhor Jesus é o justo juiz constitutivo que fará perfeita justiça no final dos tempos. Amém. E por fim, a 10ª conexão, a 10ª revelação aí do Cristo oculto, né? Que é o doador da vida abundante, além da sepultura. Eclesiastes 12, 7, João 10, 10 e 2 Timóteo 1, 10. Em Eclesiastes, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Em Jesus Cristo, a morte perde o seu aguilhão, a sua força, né? Aquilo que o medo que ela aplica sobre os homens para exercer controle sobre eles. Ela perde isso em Cristo. Cristo venceu a morte na sua ressurreição e nos trouxe a garantia da vida abundante, ou da vida eterna, que continua para todo sempre no céu. Amém? Glória a Deus. Então essas são conexões marcantes aí. Com certeza existem mais, mas essas foram listadas aí para que você tenha só um exemplo de como Cristo já se encontra oculto aí dentro desses livros do Antigo Testamento que nós já temos estudado aqui. Cada um desses livros nós temos demonstrado o Cristo oculto, e Eclesiastes também revela isso para nós. Essa ideia do Cristo já pré-anunciado, né? Nós temos então, para concluirmos o estudo de hoje, a seção 9, com aplicações práticas para a vida cristã e a nossa conclusão dessa aula, tá bom? Então esse estudo expositivo do livro de Eclesiastes oferece aplicações profundas, libertadoras e muito atuais para a nossa caminhada com Deus. Nós temos aqui o ponto 1, que é lições para a vida diária, né? Colocar Deus no centro de todas as coisas. Então isso é o foco primordial do livro de Eclesiastes, né? Aprender que bens materiais, cargos e elogios são úteis para o presente, mas nunca podemos ocupar o trono do nosso coração, que pertence unicamente a Deus. Viver o presente com gratidão, né? 1.2. Em vez de vivermos ansiosos com o futuro ou presos a remorso do passado, devemos aprender a receber cada novo dia, né? E cada refeição e o nosso trabalho diário como dádivas e bondade de Deus. Saber valorizar aquilo que temos hoje, né? E não focarmos a nossa vida no amanhã, ou também amarrarmos a nossa vida no ontem, mas sabemos desfrutar daquilo que Deus nos dá hoje, né? Dessa dádiva, que é por isso que chama presente o dia de hoje, né? Lembrar do Criador nos dias da juventude também é um ponto interessante. Não esperar a velhice ou os momentos de crise para buscar a Deus. Devemos entregar nossa força, o nosso vigor e os nossos melhores anos ao serviço do Rei Jesus. E praticar o verdadeiro temor do Senhor, né? Virat Elohim.
Viver com integridade, sabendo que todas as nossas escolhas e atitudes são vistas pelo Pai Celestial e que o sentido da vida está em amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Então, para concluir, o livro de Eclesiastes nos retira das ilusões passageiras desse mundo para nos conduzir aos braços do Pai Celestial. Ele nos mostra que viver debaixo do sol sem Deus é um vapor sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida fútil. Né? Mas viver em aliança com o Senhor Jesus transforma a nossa rotina diária em uma caminhada de propósito, paz e alegria eterna. Então é o que dá sentido a nós vivermos a nossa caminhada terrena, é uma vida em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a única vida que pode preencher o vazio que nós tentamos ocupar com as coisas materiais desse mundo. Né? Ao ouvirmos o conselho final do pregador, possamos guardar no coração a maior de todas as verdades. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13, tá bem? Então, o versículo que nós encerramos o estudo de hoje é esse: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto bíblico. Eclesiastes 12:13 diz assim, né? Para a gente encerrar. Eclesiastes 12:13. O essencial, após tudo o que se tem ouvido, é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Glória a Deus pelo livro de Eclesiastes, glória a Deus por essa revelação maravilhosa aqui no Antigo Testamento. E assim nós concluímos mais um livro de sabedoria. Então, na próxima aula nós encerramos esse composto de livros de sabedoria com o livro de Cântico dos Cânticos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que Ele te dê a paz. Tchau.